A Palavra de Deus. O livro do profeta Joel, no capítulo 2, ele dá sequência aqui a toda a revelação que havia sido feita no capítulo 1, aonde o Espírito do nosso Deus, ele se revela ao profeta, tratando de muitos acontecimentos que deveriam transcorrer na história do nosso povo, e também aqueles que especialmente iriam se passar no final dos tempos. O capítulo 2, ele dá sequência a essas revelações e instruções, repetindo inclusive algumas passagens do primeiro capítulo. Mas todas essas revelações são muito importantes para instruírem a respeito do futuro do nosso povo, de como nós enfrentaremos os dias relacionados com o juízo final. O capítulo 2, ele começa dizendo: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante desse povo, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Nós sabemos que as profecias falam da existência das testemunhas do Senhor. Apocalipse afirma que elas serão 144 mil almas a serem levantadas no meio desta humanidade, em várias nações do planeta, para que elas venham dar testemunho das coisas do nosso Deus a este mundo envolvido em trevas e escuridão, conforme nos diz a própria palavra. O capítulo 2, ele se dedica uma grande parte em se referir a este povo, a estas testemunhas que serão levantadas por Deus, para que façam grandes sinais, para que ensinem muitas pessoas, para que eles possam mostrar ao mundo a ciência divina do nosso Pai, do nosso Criador. Ensinar aqueles de boa vontade que não é possível construir um futuro que não seja alicerçado sobre esses fundamentos, os fundamentos das leis de Deus. E nós gostamos sempre de lembrar que não se trata de leis religiosas. As religiões nasceram da interpretação dos homens dessas leis naturais que foram reveladas ao povo Israel. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. É uma simbologia, evidentemente, de que a palavra precisa ser anunciada por todos nós que a compreendemos, a quem nós pudermos levá-la. Porque os dias estão chegando. O dia do Senhor vem, está perto, quer dizer, não falta muito para que as pessoas possam se deparar com uma situação de grandes sofrimentos, de grandes desafios, de muita ilusão, que virá sobre a face da terra nos dias do fim. A palavra diz no versículo 2
E serão dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens e densas trevas. Do mesmo modo como a luz se espalha sobre os montes, esta escuridão estará por toda parte. E ela fala que, no versículo 2, a palavra de Deus, que surgirá um povo grande e poderoso, uma nação forte, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos de geração em geração. É evidente que nós vemos hoje o Estado de Israel numa situação bastante triste, se assemelha a muitas nações do mundo, país envolvido pelas ilusões, pelos mesmos sonhos dos outros países, das outras nações do mundo. Certamente, o povo judeu é um povo zeloso das coisas do Senhor, mas nós temos ali também muitos que não professam a verdadeira fé no Altíssimo. Nós temos muitos judeus que são materialistas, que transgridem as leis do Eterno. Certamente isso houve em todas as épocas da humanidade. Então, aquele Israel, o Israel geográfico, ele estaria preparado devidamente para servir de testemunha do Senhor? Possivelmente não. É necessário que surja as descendências daquelas famílias antigas, das tribos de Israel, que, segundo as Escrituras, elas estão espalhadas pelo mundo para que se forme essa grande nação. Não será uma nação geográfica, não será um país, mas será um povo forte, um povo poderoso, em conhecimento, em entendimento das coisas do nosso Deus eterno. Um povo que fará grandes sinais. Nós vemos a palavra dizer através do profeta Daniel que algumas dessas testemunhas irão perder as suas vidas por causa da palavra do nosso Deus, por causa dos ensinamentos, das pregações que serão feitas a todos aqueles que precisam dessa palavra como testemunha da sua conduta diante do tempo do juízo que virá a seguir. Prossegue aqui no versículo 3, né? Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. É aqui uma simbologia, uma poesia muito comum às profecias, onde diz que diante dele só se espera coisas boas. Por isso, o jardim do Éden é tido aqui como uma figura que mostra aquilo que nós podemos esperar do mundo novo, um mundo evidentemente caminhando para a sua perfeição, para o seu equilíbrio em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido moral, no sentido do conhecimento, tanto das coisas que vemos, como também das realidades, das coisas que nós não vemos e estão além da porta da sepultura, diríamos aí, usando uma linguagem bastante conhecida nas Escrituras. Atrás dele há um deserto desolado. O que é esse deserto? É o mundo velho, é o mundo que ficará no passado como um lugar desagradável ao qual nós atravessamos ao longo dos milênios de história, desde quando o povo de Deus foi ajuntado, foi separado, foi marcado para que pudesse receber instrução, ser devidamente provado e credenciado a viver as grandes experiências que o aguardam nesse período de transição entre o mundo antigo e o mundo novo, que se estabelecerá definitivamente na face da terra e tendo existência enquanto durar o planeta. A aparência desse povo, diz aí o versículo 4, é como a de cavalos, como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, eles vão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a palha, a pragana,
como um povo poderoso posto em ordem para o combate. O combate contra quem? Contra o mal, contra a ignorância dos homens. É como se fosse mesmo uma grande batalha. O apóstolo Paulo ele costuma usar essa imagem, dizendo que nós precisamos nos revestir devidamente da roupagem celestial. Capacete, espadas, sandálias, prepararmos para os desafios que temos pela frente. Nós temos que entender que vai ser mesmo como uma grande batalha. Diante dele, diante desse povo, temerão os povos. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. E aqui a visão dele é apocalíptica, porque fala de muitos homens que vão sofrer consequências relacionadas com os eventos do fim do mundo. Com situações que trarão queimores para os homens, abrasamento das suas vidas. Isso bem no fim do período dos 3 anos e meio, aonde vai durar o reino da besta, o reino da escuridão, aonde nós vamos ter os princípios do materialismo exacerbado e uma certa perseguição, uma certa ojeriza contra aqueles que creem. Nós, como povo de Deus, certamente seremos provados de diversas formas. E convém que nós nos revistamos, dizia o apóstolo Paulo, da roupagem de Deus, da roupagem de cima, de coragem, de firmeza, de fé, de esperança, de entendimento, para que nós enfrentemos alegremente este período que deve trazer muitas dores e dificuldades para esta humanidade. Mas esse período será superado, conforme dizem as Escrituras, apesar dos transtornos, virá o tempo da bonança, virá o tempo da paz, que se estabelecerá em todos os lugares do mundo, em todas as nações, porque o mundo se encherá do conhecimento das coisas do nosso Deus. Então, é um povo poderoso, no finalzinho do versículo 5, acompanha comigo aí na sua escritura, é um povo poderoso que está posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra, subirão os muros, marchará cada um no seu caminho, não se desviará da sua fileira, como um exército ordeiro. Essas testemunhas não vão falar várias línguas, como falam aí as religiões, um monte de crenças que existem, cada um falando uma coisa sobre as verdades celestiais. São apenas opiniões, são apenas manifestações de espíritos limitados. Este povo será ordeiro, como um exército. Este povo falará uma mesma mensagem, revelará uma mesma verdade a esta humanidade. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu próprio caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos, mostrando o grande poder que este povo vai ter. Claro que tudo isso aqui é uma simbologia, uma linguagem profética. Por trás, ela está falando de fatos que vão acontecer na sociedade, vão acontecer no dia a dia do povo escolhido, dessas testemunhas das demais almas, dos demais homens e mulheres que vão, evidentemente, anunciar a chegada do reino e vão instruir sobre as verdades eternas, que a morte não existe, que a morte é somente uma passagem para uma outra dimensão existencial, que a alma não fica para sempre nos céus, que existe uma lei que faz a alma retornar, ela volta a renascer no mundo para seguir o seu processo de aperfeiçoamento, para trabalhar nas obras que ela vinha trabalhando, na edificação do mundo novo, da nova civilização. Essa é, com certeza, a lógica das Escrituras Sagradas. Não existe outra. Se nós buscarmos entender de uma outra forma, nós vamos cair no mundo da fantasia, onde se pode acreditar em qualquer coisa. Eles costumam dizer que isso é fé, que você não precisa entender para crer. É muito simples esse raciocínio, é até compreensível que as pessoas mais simples, elas não entendem e creem. E Deus leva em conta, evidentemente,
esse tipo de fé, se for uma atitude sincera dos corações dessas pessoas. Mas nós precisamos considerar, irmãos, que não é possível construir uma civilização que não tenha como fundamento o conhecimento das verdades eternas, das coisas do nosso Deus, da ciência que nós não vemos, que sustenta o mundo que vemos, como causa desse mundo e não como efeito. Então nós precisamos entender estas coisas para que tenhamos um alicerce firme e seja possível a gente estabelecer o futuro da civilização. É claro que só deverá ter nesse mundo uma ordem, não pode ter duas ordens ou duas verdades. Haverá uma ordem geral das coisas, que aos poucos as nações vão tomando ciência. Aos poucos os governantes vão começar a orientar a vida dos seus governados dentro desses novos princípios, dos princípios relacionados com a lei natural, que é a lei de Deus, não é outra. Convém, pois, assim, que nós anunciemos estas coisas, anunciemos esta ciência, essa imortalidade, anunciemos às pessoas que tudo está sob o governo do nosso Deus, do Deus de Israel, desse Deus maravilhoso, que tem guiado o seu povo ao longo de toda a história. E se nós quisermos saber como é o nosso Deus, basta nós olharmos a maneira como ele lidou com o seu povo durante toda a história da humanidade. É um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador. É um poder que está acima de todos os poderes, porque ele é o poder gerador das demais forças, dos demais espíritos. Todas estas coisas provêm da variação dessa eternidade absoluta do Criador. Ele é o princípio, meio e fim de todas as coisas. E nós somos suas criaturas. Nós saímos desse Deus, nós nascemos da sua intimidade. E por isso, as Escrituras nos denominaram deuses. Elas denominaram a nós deuses, filhos do Deus Altíssimo. Isso não é conhecimento livresco, não é apenas esoterismo, como costumam dizer por aí. Na verdade, o Deus de Israel, ele revelou nas Escrituras essas verdades que as pessoas insistem em não ver, por preconceitos, por estarem escravas desse espírito que existe no meio religioso, que mantém as mentes cativas, não deixa as almas adquirirem um conhecimento que seja renovador, que traga verdadeiramente fundamentos para que a humanidade possa seguir o seu progresso. Este povo será um povo valente. Este povo será um povo ordeiro. Este povo não apertará, não oprimirá o seu irmão. Cada um andará cumprindo a sua missão, a sua tarefa, diz o versículo 8. Sobre espadas se arremessarão, não serão feridos, porque farão grandes sinais. Dizem que o anticristo vai fazer muitos sinais para enganar o povo, a humanidade. Mas as testemunhas de Deus também farão sinais, sinais poderosos, muito mais poderosos do que os sinais do anticristo, evidentemente. O Senhor levantará a sua voz, versículo 11, diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é executando a sua palavra. A gente vê que é um exército ordeiro formado por homens sábios que vão dar testemunho das verdades eternas diante do mundo. Mas eles estão envolvidos pelo Espírito do Senhor, o Senhor dos exércitos, que é aquele que vai à frente das batalhas. Sempre foi à frente das batalhas do povo antigo, do nosso povo, e agora estará à frente desta grande batalha que nós temos pela frente, que é a batalha do juízo final. Como é que o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso das guerras,
Ele não estaria junto conosco, nos ajudando, ajudando o seu povo, ajudando as suas testemunhas a vencerem esta grande batalha. Certamente ele estará junto, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é muito terrível. E quem o poderá suportar? Não será um tempo fácil, não. Tanto que a palavra das profecias, incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, elas falam, as profecias, elas dizem que será um tempo como nunca houve. É uma palavra que confirma com clareza toda a presciência de Deus, sabendo de tudo que iria se passar. Um tempo de dificuldades como nunca houve e que nunca mais acontecerá. É só uma vez que se passa na formação dos mundos. Será um dia terrível e quem poderá suportá-lo? Nós o suportaremos. Os salvos suportarão, porque o Espírito de Deus estará com eles. Eles estarão firmes na sua luta, enfrentando todo tipo de tribulação, todo tipo de dificuldade, de ardis que virão sobre esse povo. Então nós todos estaremos guardados, protegidos e cercados pelo Deus de Israel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com recolhimento, com choro e com prantos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que é rasgar o coração? É se arrepender da vida errada, da vida equivocada que tinha. É isso que o nosso Deus quer nos dizer. Nós precisamos nos arrepender das más atitudes, das coisas erradas que nós fizemos para estarmos em comunhão com o nosso Deus. Lá no Oriente Médio havia uma prática de se rasgar as roupas. Isso é uma coisa antiga, inclusive no meio do povo. Mas a palavra aqui é renovada pelo Espírito, ele diz, não me interessa que vocês rasguem a roupa, mas rasgai o vosso coração. É isso que me interessa. Convertei-vos a mim. Com choro, com pranto, com o que for necessário. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, é um Deus perdoador. Veja só, não havia aqui a presença de Jesus ainda, que é o grande ícone do perdão dos pecados, né? A grande figura, é o grande Senhor, que perdoava pecados já antes de descer à terra. Tanto que na história antiga, nós vemos Deus perdoando as pessoas por meio do seu Adonai, por meio do seu servo maior, aquele irmão mais velho que é responsável pelo povo Israel. O primogênito de Israel é o Cristo de Deus, é o Messias, é o Adonai. É ele o Senhor para o nosso mundo. É o nosso Deus, vamos dizer assim, porque representa o Deus vivo, o ser eterno que está além dos céus, além de tudo aquilo que nós podemos imaginar com o nosso pensamento. Então, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Então, um Deus paciencioso, um Deus que perdoa de todos os tempos. Nós olhamos a história, Ele é um Deus perdoador. É claro que Ele muitas vezes castiga o seu povo, com sofrimento, com morte, mas a morte é apenas a interrupção da existência do ser nas regiões visíveis, que é a realidade, para que, depois de certo tempo, ele possa voltar e retomar a realidade quando ela já estiver um pouco mais avançada, e possa seguir aí carregando a sua cruz e ajustando os seus parâmetros de comportamento, de fé, de conduta, de sabedoria. Tudo isso é experiência que enriquece a alma, tendo em vista a civilização futura. Eu penso que é uma coisa lógica, é uma coisa inteligente. Como é que nós podemos deixar de aceitar uma coisa dessa ou acreditá-la ao Satanás e passarmos a aceitar uma concepção de que nós aparecemos ao longo da história uma única vez, tendo nossa alma gerada do nada, como pensa a teologia tradicional, para viver uma vida mais ou menos feliz. Alguns não têm sequer a oportunidade de terminar a sua vida, e nós íamos morar num lugar celestial, sabe-se lá onde.
Como é que nós podemos optar por uma explicação tão simplória, criada lá na Idade Média, o período anterior a esse tempo, e deixarmos de receber um conhecimento lógico, racional, inteligente, de que nós somos os habitantes do planeta, todas as almas, e que nós precisamos aperfeiçoar o conhecimento de todos em relação às coisas do nosso Deus eterno, para que a gente andemos nos caminhos desse Deus e possamos ter a liberdade verdadeiramente para fazermos as coisas que nós desejamos fazer na criação. Desenvolver a ciência, desenvolver a vida, dar moradia a todas as pessoas, moradia digna, alimentação, todo tipo de recurso que possa trazer para o homem o bem-estar. Eu penso que essa sociedade que todos nós sonhamos. Nós vamos deixar de crer nessas coisas para crermos numa vida eterna de beatitude, olhando para a face de Deus eternamente, cantando em corais imaginários e tantas outras coisas aí que vêm dessa teologia. Eu acho que ela teve o seu tempo, o seu espaço, mas agora precisamos avançar, deixar de lado o pensamento religioso, deixar um pouco de lado essas concepções para a gente avançar num pensamento mais lógico e racional que nós encontramos dentro das Escrituras. Estão presentes os ensinamentos do eterno Deus nas Escrituras Sagradas com toda a lógica, com toda a inteligência. Nós não podemos negar. É claro que quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver olhos, que veja. Tem gente que não tem olhos. Tem gente que não tem ouvidos. São almas simplórias. São almas que viveram pouco e elas não conseguem conceber algo que está além das coisas que ela vê. Então, ela é governada pelos seus instintos primários. E aí entra, evidentemente, a tal da fé cega, onde a pessoa entra ali e crê porque acredita naquilo, em milagres, em coisas sobrenaturais, coisas fantasiosas, sem precisar entender. Ela não precisa entender, basta ela crer. A alma é muito simples. Então, nós temos essa multidão de pessoas que creem e que não sabem o que está acontecendo. Quem sabe, pois, se o Senhor não se arrependerá do mal e deixará por si uma bênção. Arrepender do mal aqui é se você se arrepender dos teus pecados, ele vai tirar aquilo que estava programado para acontecer com você, que era sofrimento, em face das coisas ruins que você havia plantado. Então Deus se arrepende e deixa uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Ele estabelece uma relação entre a tua alma e a alma do próprio Deus, se você se arrepender. Então boas coisas virão certamente deste Deus maravilhoso, que só quer o nosso bem. Imagina se Deus quer o nosso mal. Quer crer num Deus diferente do Deus de Israel, que só quer a nossa felicidade? Você vai encontrar um Deus que vai fazer você crer em coisas que você não entende. É um Deus que vai fazer você ficar oprimido por aquilo que eles dizem que são leis que você precisa obedecer cegamente, porque essa é a vontade de Deus, sem que você tenha nenhuma explicação para isso. Então, deixemos de crer nesse Deus imaginário, que ocupa o imaginário de muitos homens religiosos, e vamos crer no Deus verdadeiro, no Deus eterno, que é o Deus da inteligência, o Deus da sabedoria, da racionalidade. Esse Deus é um Deus que um dia todos irão conhecer com certeza. Tocai, pois, a trombeta em Sião, santificai um jejum. Aí ele repete algumas passagens já que foram ditas no capítulo 1 e na introdução do capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que significa isso? Ele está falando do casamento do Messias com o novo mundo, com a nova humanidade, a chamada Nova Jerusalém. Ela é que é a noiva do Cristo. Ela é que é a noiva do Messias, não é a igreja. A igreja não é a noiva do Senhor, conforme a teologia interpreta. Aqui ele lembra que haverá um casamento. Essa história das bodas é contada em várias passagens do Novo Testamento. Nós encontramos outras passagens também que simbolizam a mesma coisa no Antigo Testamento. Porque é uma escritura só, não são duas escrituras. É uma escritura só. E foram escritas para o mesmo povo. Não existe judeu e cristãos. Existe só um povo, o povo das escrituras, o Israel bíblico. O que está posto aí é uma separação de almas em face da necessidade
de se desenvolver em várias regiões do planeta. As almas foram lançadas a título de castigo, entre aspas, em muitos lugares do mundo e formaram famílias que ajudaram a desenvolver o planeta, porque essas almas, elas têm comunhão com a mente do Deus eterno e podem receber conhecimento relacionado com tudo que existe na humanidade, com ciência, com tudo. Todos os setores da vida humana, essas almas são almas de verdadeiros israelitas, esta é a palavra certa, e recebem dos céus o conhecimento que faz progredir a humanidade, independente da raça a que a alma pertence, porque a raça da alma, ela é de natureza transcendental, ela não é uma coisa material, biológica. Embora a biologia tenha sua importância, e as raças também, mas não é importância absoluta, é uma importância relativa. Então, com certeza, haverá este casamento entre o Messias e a nova humanidade, entre o noivo e a noiva, que está chegando a hora. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, versículo 17. Você pode acompanhar comigo aí a leitura das Escrituras. Isso é importante para que a sua mente ela seja desligada um pouco das tomadas do mundo. O mundo é cheio de tomadas que vivem infernizando a sua mente, na verdade, né? Enchendo sua mente de fantasias, de ilusões, de sonhos, de coisas que certamente você não precisa para poder você viver melhor. Então, nós precisamos crer que o nosso Deus, com certeza, haverá de nos livrar dessas prisões. Então, quando você lê as Escrituras, o Espírito de Deus, ele limpa a sua mente, ele corta esses laços, né, que muitas vezes voltam a se estabelecer. Mas ele pode te trazer uma libertação. Você acompanha comigo aí no versículo 17. Chorem os sacerdotes, os religiosos, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. E digam, poupa a teu povo, ó Senhor, não entregue a tua herança à vergonha, para que os gentios a dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Ele fala aqui de alguns eventos que aconteceram na história do nosso povo. Mas serve, evidentemente, aos tempos que nós vamos viver, aonde os pastores, onde os padres, os sacerdotes, rabinos, os mestres, eles vão certamente entrar num estado de reflexão profunda, onde vão clamar a Deus para que Deus possa vir, não abandonar o povo. Claro que Deus não vai abandonar, mas é como se nós tomássemos ciência de que nós não podemos viver sem Ele. Por isso, existe aqui essa instrução de clamores, de jejum, de recolhimentos. Certamente, Deus não deseja que o seu povo seja envergonhado, como já foi várias vezes, por causa da indisciplina do próprio povo e do atraso do mundo, na verdade, do atraso dessa humanidade. Então o Senhor se mostrou, versículo 18, e aqui ele começa a fazer uma narrativa sobre os tempos que virão, os tempos posteriores ao fim do mundo. Os tempos que virão depois dos eventos apocalípticos. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o mosto, o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregareis mais a vergonha entre os gentios. Então, ele está aqui falando agora que o período de sofrimento que passa o povo de Deus e esta humanidade será substituído por um outro período de abastança, de abundância de bens. Por isso ele diz aqui que vai devolver as coisas que foram tiradas do povo ao longo da história. Enviaria o trigo, o mosto, o azeite, e tereis fartura, e vocês não serão mais envergonhados perante as nações do mundo. Então são promessas que Deus está fazendo aqui ao seu povo, ao povo escolhido que somos nós. Os israelitas, os cristãos, homens sérios, verdadeiros, que estão interessados no reino de Deus, na implantação do reino de Deus. E é aqui na terra, não é no céu, infelizmente. Tá bem, irmãos? Vamos deixar de lado essa história de milênio que o pessoal inventou, né? Uma história que eles criaram por não compreender que o milênio ele acontece na dimensão invisível. Ele aconteceu já, ele não vai acontecer na terra. E já aconteceu na dimensão invisível. E agora nós estamos diante do juízo e depois a implantação do reino eterno que durará para sempre. É o reino que não passará mais. Então, o reino de Deus será estabelecido na terra.
Quase a totalidade dos religiosos acreditam que vão parar nos céus. Quase todas as seitas. Somente a doutrina das testemunhas de Jeová é que acreditam que o reino de Deus se passará aqui na terra. Mas mesmo assim, eles pensam aí num reino desses fantasiosos, onde Deus vai vir aqui fazer um ato, um gesto, e transformará o mundo num lugar paradisíaco. E que as pessoas vão viver ali sem morrer fisicamente. Isso não é verdade. O curso natural das coisas não será alterado. Mas o reino de Deus será implantado na terra e o paraíso será produto das nossas mãos. É claro que nós vamos ter que trabalhar e construir um mundo novo, limpar os mares que estão sujos, os rios que estão poluídos, as terras que estão cheias de lixo e tantas outras coisas mais que nós precisamos fazer. Restaurar as terras assoladas, destruíram as florestas naturais, estabelecer as regiões de produção, as regiões de moradia, criar os estilos de vida familiar segundo as leis do nosso Deus, para que todas as nações possam seguir por um caminho parecido, pelo menos, nos primeiros séculos, nos primeiros tempos, até que um dia a humanidade seja mais uniforme na maneira de pensar, na maneira de viver, para que ela tenha acesso ao conhecimento verdadeiro. E a civilização terrena possa brilhar no universo, como outras civilizações hoje já brilham. Nós vamos ver que existem outros mundos habitados, nós vamos ver isso com muita naturalidade, sem entrar aí pelo caminho das fantasias. E claro, nesses outros mundos moram pessoas como nós, ou em estados mais adiantados, ou em estados mais atrasados, como foi a Terra um dia. Mas a lei de Deus e as leis da natureza e as leis da física, das leis biológicas, elas são as mesmas em qualquer lugar do universo. Então nós sabemos que é assim porque o Deus é o mesmo. E o que ele faz aqui, ele faz em todos os lugares. Porque esse é o Deus uno, é o Deus único, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, é o nosso Pai, aquele que quer o bem de todos nós, de todos os habitantes da terra, de todas as almas que vivem na terra. E todas serão salvas, com certeza. Mesmo os condenados, eles também terão oportunidade um dia de saírem dessa condenação, de deixarem essa condenação e avançar firmemente no caminho da luz, do entendimento e das abençoadas realizações. Moverei para longe o exército do norte, versículo 20, a tal nação que vai agredir Israel no final dos tempos, e vou lançá-lo em terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Falando aqui do inimigo de Israel, os inimigos que vão atacá-lo no fim dos tempos, no período apocalíptico. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão frutos à sua força. E vós, filhos de Sião, filhos do Eterno, povo de Deus, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Olha que maravilha. Fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia, mostrando que essas mudanças climáticas que nós observamos no planeta nos últimos 20 anos, 30 anos, estão se agravando a cada dia, chovendo demais, secando demais em vários lugares. Esse desarranjo climático, ele será destituído, ele será excluído da face da terra. O clima voltará a se estabilizar novamente e a chuva chegará no tempo devido. As pessoas mais velhas devem saber disso. Há 40 anos atrás, há 30, 40 anos atrás, quando a gente ia plantar, nós sabíamos com certeza que em determinado mês a chuva chegaria, e chegava mesmo, porque havia uma ordem que foi corrompida pela corrupção do homem. O homem foi se degenerando na sua conduta, e na sua vaidade, que foi crescendo cada vez mais.
Não há quem aguenta a vaidade do homem nos nossos dias, está por toda parte. Em toda a área da vida humana, as pessoas estão cheias de vaidade, infelizmente. Então, essa situação de vaidade destruiu a vida e fez com que a própria natureza ela começasse a se desajustar, porque a natureza também existe em função daqueles que habitam na terra. O meio foi feito para nós. Nós não estamos aqui jogados ao acaso. Então o Senhor corrigirá todas as coisas, inclusive ajustará o clima, e as eiras se encherão de trigo, as plantações, os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Falando aqui da abundância da vida, que nos será dada no futuro, evidentemente. Serão restituídos os anos que foram destruídos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e a lagarta. Confere aí no versículo 25 comigo. O meu grande exército que enviei contra vós, ele dizendo, olha, os anos foram difíceis, as pragas vieram sobre vocês, as doenças vieram sobre vocês, destruindo a vida, porque eu determinei. Todas as coisas são feitas por Deus. O profeta Isaías diz, ele faz o bem e faz o mal. Ele faz a luz e faz as trevas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não existe essa história de um anjo que se revoltou contra Deus, virou o diabo. Não é bem assim, não. Existe um conhecimento, além do conhecimento tradicional teológico, que explica perfeitamente a existência do mal, a sua origem, de onde ela veio. Por que é que ele é gerado? É gerado por causa da infância dessa humanidade, da história que começou num tempo caótico, num tempo primitivo, e se desenvolveu até chegar aos nossos dias. Mas ainda não se desenvolveu o suficiente para se livrar da escuridão definitivamente, para se livrar deste espírito que está por aí trazendo todo tipo de danos. Então o Senhor certamente fará vir sobre nós as suas bênçãos, e tudo aquilo que foi destruído será restituído por Deus. Verso 25. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, como se houvesse um reconhecimento geral de quem é Deus e daquilo que Ele pode fazer por nós, daquilo que Ele tem feito por nós, daquilo que Ele fará por nós no futuro, das coisas que Ele haverá de fazer por nós no futuro. Nós cremos nisso. Não há futuro sem Deus. Nós não podemos, por nós mesmos, construir um futuro, por mais sábios que os homens imaginam que sejam. Eles não são tão sábios assim, mas enfim, hoje a vaidade está por todo lado e o sujeito tira lá não sei quantos títulos e por isso ele acha que o conhecimento é o que está lá na escola. Não é, tem outro conhecimento, é o conhecimento que regula a conduta. Tanto é verdade que quando a pessoa tem muito conhecimento, não tem espírito, quando ela não tem nela o espírito bom, o espírito de Deus, a presença de alguma coisa que não é material, mas que governa o pensamento, ela faz mau uso do conhecimento. E aí desenvolve armas destrutivas, desenvolve coisas para explorar os seus irmãos, para ganhar dinheiro diante das pessoas. Enfim, esse sonho aí que os homens criaram na sua infantilidade, na sua infância, e que isso será evidentemente tirado da terra. Esse sistema será substituído por um outro sistema de natureza superior. Claro, haverá um período de transição, mas será substituído por um outro estilo de vida, de natureza superior, aonde não se observará tanta injustiça como nós vemos nos nossos dias. E vós sabereis então que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Deus de Israel, o Senhor vosso Deus, que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Certamente, versículo 27. E agora ele começa aqui a fazer a chamada promessa do Espírito, que ele nos concederia nesse tempo, tendo em vista a transição, tendo em vista a necessidade de profetizar nessa época. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Versículo 28. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei
o meu espírito e mostrarei prodígios no céu. Acontecerão coisas estranhas. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aqui já entrou na área apocalíptica, né? No período grave do fim do mundo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim diz o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então nós vemos que haverá um tempo mesmo de muitos transtornos, quando os eventos apocalípticos caírem sobre o mundo. Haverá dor, haverá ranger de dentes, haverá choro, pranto, jejum, clamores do povo até que o reino se estabeleça. Mas o Senhor não nos deixará órfãos. Ele derramará do seu espírito sobre nós. E ele diz: os vossos filhos e filhas, moços e moças, profetizarão, terão sonhos e visões. Isso ainda não aconteceu não, viu, irmãos? Algumas pessoas na igreja têm alguns sonhos aí proféticos, mas geralmente coisas ligadas à vida material, à vida individual, não tem nada a ver com profecia. Alguns que sonham sobre o fim do mundo, quando eles narram seus sonhos, com certas e honrosas exceções, a maioria são fantasias, porque ainda não aconteceu esse momento do derramamento do Espírito vir por esta causa, embora o Espírito Santo tenha nos sido dado, chamado de Espírito Santo pelos cristãos, tendo sido dado a partir de Pentecostes, quando foi o primeiro fenômeno de manifestações, ele vem nos guiando e trabalhando com o seu povo, na igreja e fora dela, com certeza. Mas essas manifestações relacionadas à profecia do profeta Joel, elas ocorrerão no final dos tempos, no período mais crítico do Apocalipse, naqueles meses e anos que vão anteceder o fim do mundo. Será derramado o Espírito e haverá grandes prodígios, haverá um tempo de muito sofrimento, quando o céu se escurecerá, e tudo isso aqui é uma linguagem apocalíptica observada em outras profecias das Escrituras Sagradas. E há de ser que, isso é o que interessa para nós, por causa do grande sofrimento que vai haver, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, as coisas se cumprirão. Entre os sobreviventes, os que ficarem na terra, aqueles que o Senhor chamar. Então haverá sobreviventes, mas uma grande parte da humanidade, uma grande parcela da humanidade, dos habitantes do planeta, será levada embora, porque são aqueles que ainda resistem ao Espírito de Deus, que não se interessam pelo Espírito de Deus e que só pensam na própria vida, só pensam na própria glória, não se interessaram nas muitas oportunidades que Deus ofereceu a eles, eles não tiveram interesse em conhecer a verdade do eterno Deus de Israel. Ou aqueles que distorceram a verdade com seus interesses pessoais, de grupos, interesses financeiros e tantas coisas tristes que nós vemos num mundo atrasado como é a nossa terra. Que o nosso Deus, pois, nos abençoe, que Ele nos ajude a estarmos devidamente preparados e credenciados para estas coisas, para que não nos falte o ânimo, a sabedoria na hora de anunciar a boa palavra. Que o nosso Deus nos revista convenientemente das roupagens celestiais e que nos conceda sempre a proteção e guarda do seu Espírito. Assim seremos vitoriosos. Conosco somente acontecerá as coisas que estão permitidas pelo Deus de Israel. Nada se passará com nenhum de nós que o Deus de Israel não permita. Que nós sejamos assim corajosos e firmes. Este povo, como nunca houve e nem nunca haverá, esse povo que vai se levantar no momento certo para ser a testemunha diante de um mundo que vive mergulhado no pecado
no desinteresse pelas coisas do eterno Deus. Que Ele nos ajude, nos abençoe, nos guarde no seu grande amor e nas suas misericórdias. Amém.